preocupação com os rumos da principal cidade do país. Então eu estou vendo, é uma mistura de emoções. Eu participo de grupos o dia inteiro, é essa discussão, e aí agora o Marçal tem fãs incondicionais, ou gente que tá segura de que ele é um con artist, que ele é um Dória, que ele é fake como uma nota de 3 e que ele tem que ser destruído, e muita gente vendo o que o Bolsonaro está dizendo, o que não sei o quê. Eu vou dar a minha análise e tentar apresentar os meus subsídios. O resumão, mais ou menos, o resumão foi o que eu escrevi ontem no meu Twitter, tá? Reproduzindo. A única forma de não se meter muito nessa disputa toda entre bolsonaristas e marçaletes é votar na Marina Helena do Novo, no primeiro turno, e em qualquer um contra o Boulos no segundo turno. Pronto. Até porque, agora é uma profecia, vai ter gente tendo que engolir sapo e gravar vídeo contraditório depois, a menos que coloquem seus interesses míopes à frente do destino de São Paulo. Porque, vamos recapitular coisas que eu já disse antes aqui. Qual é a prioridade em São Paulo? Eu acho que quase todo mundo vai concordar com isso. Quase todo mundo. A prioridade é impedir um comunista, invasor de propriedade, bajulador de tirano e terrorista de virar o prefeito de São Paulo. Boulos não pode ser o prefeito. Se essa é a premissa aceita por 80% da minha audiência, eu imagino que seja, aí nós vamos divergir quanto aos meios. Vai ter gente que vai virar e falar, eu prefiro fulano no segundo turno, eu prefiro cicrano. Não vai ter segundo turno e a única chance é fazer o M28, não sei o quê. Tudo bem. É um debate quanto aos meios, que normalmente é um debate mais maduro. Não é o monopólio das virtudes, não é a tirania da visão. Eu sou do bem, você é um lacaio, gado de fulano e ciclano. Melhorou o nível do debate já. Todo mundo concorda, imagino, que a prioridade é não ter o Boulos como prefeito. Porque o Ricardo Nunes é ruim? Sem dúvida. É tucano? Ah, é. Foi um erro o Bolsonaro ter que apoiá-lo por algum acordo com o PL, com o Valdemar? Para mim, sim. E externei isso várias vezes. Mas o Ricardo Nunes é esse prefeito que temos aí, conhecido. Vai ter um vice melhor, porque o Bolsonaro conseguiu acoplar lá um cara sério. É bem melhor que o Boulos. Não vamos ser indiferentes. Eu vi algumas pessoas falando, para mim é indiferente, não sai de casa para votar. Porra, entre o Nunes e o Boulos? Também tem muita gente que, na pandemia, o bicho pegou, né? E ali foi o grande teste. Eu sei que tem gente que coloca a questão da vacina, do lockdown, do passaporte sanitário, como a prioridade. Eu entendo isso. Tem gente que abraça causas. O aborto. A minha causa é o aborto. É condenar o aborto. Então o cara vai olhar isso como prioridade. Eu entendo. Política é feita dessas coisas. Por isso tem um livro do Brian Kaplan, O Mito do Eleitor Racional. Mas, vamos lá. Tem gente lembrando que o Ricardo Nunes foi um péssimo prefeito na pandemia. Mandava demitir pessoas que não tomavam vacina. Era um Dória da vida. Verdade. Verdade. Nós entendemos que se o sistema está se levantando contra essa pessoa, é porque ela realmente está indo para um caminho que vai fazer uma diferença. Isso aí, no caso, nós estamos falando do Marçal. Mas não cabe aqui, você e nem a mim, dizer assim, mas o Bolsonaro, ele agora, ele não é mais de direita, ele nunca foi de direita. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Por que não podemos fazer isso, pastora? Porque se nós formos olhar, ele foi o primeiro a bater no sistema. Ele foi o primeiro a chegar com tudo em cima desse sistema que aí está. Tá certo? Ele foi o primeiro a chegar. Agora, se os filhos apoiam, ou se ele está coligado ou ligado com o PL, né, e com o partido, que sei lá quais foram os argumentos que eles criaram lá dentro, isso não me faz duvidar da pessoa que o Bolsonaro é. Até por conta de uma revelação que Deus me deu há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás. Ele está sentindo a revelação que Deus me deu com ele com a coluna cervical presa aqui, olha. Isso ele está preso em alguma coisa, ele não está conseguindo se mexer ou sair dessa situação. Mas que Deus levantou isso, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Quisera ele se posicionar agora e peitar o sistema novamente. Peitar o sistema novamente. O Marçal é o cara indicado para agora, ele é 100% confiável? Eu não posso dizer isso para você, porque ninguém nessa terra é 100% confiável. A única pessoa 100% confiável que nunca vai te decepcionar é Deus, é Jesus. Percebe isso aqui? Por que estou dizendo para você que hoje o Marçal ele é, entre os piores, o melhor? Porque hoje ele teve como prova, você está vendo isso aí? Ele teve como prova suas redes sociais bloqueadas. Um sistema não vai lutar contra alguém, ele não vai derrubar uma pessoa que não está mexendo com eles. Por que na época Bolsonaro teve aí as suas redes também bloqueadas? Tantos outros que entraram também e tiveram as suas redes sociais bloqueadas, foi cancelado totalmente. Então todo tipo de censura não é aprovado. Nós vamos bater nessa tecla aqui, censura não é aprovado por ninguém. Se eu disser isso aqui, que eu estou a favor do que está acontecendo com o Marçal, é totalmente contra. A pessoa não pode ter suas redes sociais bloqueadas e ter a sua voz calada diante de uma sociedade que, ainda mais na carreira política, né, em plena situação do século XXI, se a pessoa ser, por onde é o único meio que ele tem de fazer a sua candidatura. Só que isso provou mais do que nunca que o sistema botou o Marçal aí na linha de chegada. Quanto mais as pessoas empurram você, eu sempre falo isso nas minhas lives, vou voltar a repetir isso aqui. Quando os irmãos de José, por inveja, botaram José na cova e depois levaram José vendido para o Egito, eles só fizeram uma coisa com José. Eles só adiantaram o processo para José chegar onde José chegou, como rei, como governador, na verdade, como governador do Egito. Então, todas as vezes que as pessoas tentam derrubar você, tentam empurrar você para que você caia, é porque você certamente atingiu a veia. Você atingiu alguma coisa neles e eles
certamente não gostaram. Por isso, mexeram com as redes sociais do Marçal, mexeram com as redes sociais dos demais que também estavam lá, também fazendo aí. Então, lutando contra esse sistema. Então, todos que lutarem contra esse sistema, nós também lutamos contra ele. E o capitão Bolsonaro também lutou contra esse sistema, tá certo? Lutou contra esse sistema. Eu sei, porque Deus me deu na visão agora, semana passada, ele com esse colar cervical no pescoço. Tem alguma coisa prendendo ele. Tem alguma coisa prendendo ele. Isso é fato, Deus mostrou. Agora, o fato dele estar preso ao PL, ou a sua coluna cervical, aquele por onde ele tem que se mexer, ele não consegue se mexer, olha a palavra que Deus deu para ele. Não chore. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tudo vai passar. Então, tem alguma coisa prendendo ele agora? Eu não sei qual é a situação dele. Agora, não cabe a mim que sempre orei pela nação brasileira, não cabe a mim que sempre intercedi por essa nação, sempre confiei no que Deus fez, sempre confiei no que Deus fez. Quantos atos proféticos foram feitos em São Paulo, gente? Para hoje ter aí, o governador Tarcísio. Agora, tem uma coisa. Confiar 100% no Marçal é um risco. Agora, entre Marçal, Boulos e os que estão aí, infelizmente, nós não temos escolha. Eu não voto em São Paulo, mas eu tenho seguidores demais em São Paulo. Agora, o que a pastora é contra o Marçal? Vou falar para vocês aqui, o que eu sou contra o Marçal? Eu já vou orar por ele, vou orar por todos que estão aqui comigo na live. Não quero falar muito, não sei minha live fica muito extensa, vou fazer o almoço ali. O que eu tenho contra hoje o Marçal? Ele poderia estar batendo de frente com cabeça de ovo, com o seu Alexandre de Moraes. No entanto, ele pega o Bolsonaro por causa do Nunes, por causa dos filhos, e ele bota Bolsonaro no mesmo pacote. E Bolsonaro foi o que mais apanhou no sistema. O capitão foi o que mais apanhou. Se vocês voltarem um pouquinho lá atrás, vocês vão ver o quanto esse homem apanhou. Ele chegou a ser atingido com a sua própria vida. Ele chegou lutando contra o sistema. Então não é justo você chegar agora e dizer que Bolsonaro não é direita. Não é justo você chegar agora, porque Marçal está com todo o fôlego, e eu estou para te dizer aqui bem a verdade, vocês vão um dia gravar essa live aqui, vão marcar ela. Vocês vão voltar na minha live para poder comentar depois. Com todo o fôlego que o Marçal está chegando aí, eu posso te falar uma coisa? Eu vou te falar aqui, vocês podem gravar essa live aqui. Pode gravar essa live aqui. Tem muito fogo de palha. Acende muito, está aceso demais, mas esse aceso demais mexeu com o sistema, ponto positivo para ele, mexeu com o sistema, ponto positivo para ele, ponto negativo, mexeu com quem não tinha que mexer. Por quê? Porque Bolsonaro não é candidato à prefeitura de São Paulo. Quem é candidato à prefeitura de São Paulo? Nunes. Ah, mas Bolsonaro apoiou Nunes. Quem é que pode falar para você qual é o que está prendendo a coluna cervical de Bolsonaro? Será que é realmente o Nunes? Ou será que não são seus filhos? Então, nós temos que entender o que vai acontecer. Todo o sistema tem, sim, que levantar alguém para bater de frente com eles. Deus tem que levantar alguém. A bola da vez agora é o Marçal. Mas quem foi lá atrás? Bolsonaro. Quem foi que bateu de frente, peitou de frente esse sistema? Bolsonaro. Bolsonaro peitou de frente todo esse sistema. Ele teve as suas redes sociais também bloqueadas. Ele quase pagou com a vida. Então agora não é justo você esquecer a história que esse homem, dentro da nação brasileira, quase perdeu a sua vida. Não é justo você pegar um momento agora de fragilidade, que com certeza isso aí está acontecendo por conta dos seus filhos, e você lançar isso agora e deixar Bolsonaro é esquerdista, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro. Não é justo. Não é justo porque ele foi o primeiro a comprar essa briga na nação brasileira. Então agora chegou o Marçal com todo esse vapor, com todo esse gás. Mas quem chegou primeiro com esse gás todo? Foi o Marçal? Não, foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Se tem alguma coisa prendendo ele hoje, nós temos que orar para que o Senhor tire esse colar cervical que está no Bolsonaro, prendendo ele, a ponto de não poder se mexer para lá e para cá, e entender que nós temos que orar para que o Senhor tire isso dele. Ou seja, para que ele apoie quem está apoiando, né, esse confronto contra o sistema. Então nós estamos aqui falando hoje de um assunto que não é para me falar, eu sempre falo através da palavra, mas quando se entra confusão na história, gente, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que abrir nossos olhos espirituais. A realidade hoje, nós estamos vivendo na nação brasileira, o mundo, a nação brasileira está um caos, gente. Está um caos. Nós temos agora, dia 7 de setembro, né, uma manifestação, não por conta do Marçal, nem por conta de Bolsonaro, mas para tirar de cena o maior ditador, para tirar de cena aquele que quer calar a voz do povo. Então, nós temos que levar o dia 7 de setembro avante para arrancar o cabeça, o pivô, a base de toda a censura, que não é o Bolsonaro, que não é o Marçal, mas sim o excelentíssimo cabeça de ovo, que aí está há muitos anos lutando para manter esse país como a Venezuela, Nicarágua, Cuba e tantos outros. Então, você para pensar hoje, você quer apoiar o Marçal em São Paulo? Certo.
certo? É ele que hoje está batendo de frente com o sistema. Ele é 100% confiável? Ninguém é. Ninguém é 100% confiável. Mas alguém precisa mostrar. E quem mostrou confiança até hoje foi o capitão Bolsonaro. Até hoje ele não me decepcionou. Eu estou para te falar a verdade. Eu estou passando que Deus me mostra. Ele ainda não me decepcionou. Ele pode estar preso em alguma área e nós vamos orar para que o Senhor arranque dele essa prisão, né, esse colar cervical que está segurando ele aí, para ele não se mexer. Eu não sei se vocês se lembram, há alguns anos atrás, Deus mostrou ele na cadeira de roda. Quem se lembra dessa visão que a pastora teve? Tem irmãos que me seguem há mais de 5 anos aqui que lembra. Foi na época das eleições, Deus mostrava o capitão numa cadeira de roda. Quem se lembra disso? Ele vestia uma camisa do Brasil e ele estava numa cadeira de roda. Pois então. E agora Deus me mostrou uma semana atrás, ele com um colar cervical. Então a cadeira de roda, a pessoa certamente foi atingida na coluna e ela não consegue se mexer. E o colar cervical é problema também na coluna. Então veja a revelação que Deus deu lá atrás, enquanto ele estava lutando contra o sistema, sinal que ele estava preso na cadeira de roda ainda. E ainda hoje Deus me mostra Bolsonaro com esse colar cervical no pescoço. Então há alguma coisa prendendo ele? Ah, claro que há, isso é fato. Isso é fato. Tem alguma coisa segurando ele? Tem. E pode ser o PL, pode ser o partido que ele, né, se aliou. E isso pode estar trazendo para ele essa paralisação das suas pernas. Mas que Deus levantou ele, nós não temos dúvida. Ele já provou. Ele já provou. Ele já provou que ele tem estrutura para bater de frente com o sistema. Isso já foi provado. Tá? O Marçal está provando isso agora. Ainda não chegou. O Marçal ainda não chegou na Prefeitura de São Paulo. Nós só vamos ter certeza de quem é o Marçal quando ele chegar na Prefeitura. Agora, o capitão Bolsonaro já passou por lá. Então, essa é a realidade que você tem que entender hoje. O que você tem que entender hoje? É que o Bolsonaro já passou pela cadeira da presidência. E o que ele mostrou? Ele mostrou que ele é bom, que ele é o cara. Ele já provou isso em 4 anos de governo. Ele já mostrou. Então, não tem como você ir contra o Bolsonaro agora, porque ele já mostrou para que ele veio. É isso mesmo, Théo. Ele já mostrou para que ele veio. Ele já provou quem ele é em 4 anos de política. Em 4 anos na presidência. Ele já provou quem ele é. Ele peitou de frente. Ele fez dar certo a nação brasileira. Agora que ele tem que desprender, levantar dessa cadeira de roda, isso é fato. Ele tem que sair do PL, isso é fato. Ele tem que abrir mão, né, de inclusive esse colar cervical que prende ele, que pode ser aí os filhos que administram as redes sociais dele, isso é fato. Isso é fato. Mas que ele já provou para que ele veio, ele já provou. Ele não vai provar quem ele é, ele já provou em 4 anos na política, aí, como presidente da República. Ele já provou quem ele é. Ele já provou. Agora, o Marçal é que vai ter que provar quem ele é. Porque agora é só mesmo política. Agora é só mesmo para poder sentar na cadeira. Então ele vai ter que provar ainda quem ele é. Então o Marçal ainda não sentou na cadeira da prefeitura e nós vamos dar oportunidade para ele. Você de São Paulo vai dar oportunidade para o Marçal. Vai dar oportunidade para o Marçal. Porque nós vamos ver o Marçal provar quem ele é lá na prefeitura. Então você pode dar a oportunidade ao Marçal? Pode sim. Porque entre os que estão aí, ele ainda é a melhor opção.